Antes de falar sobre mediunidade, eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Quem aqui acredita em Deus? Ufa. Quem aqui acredita que nós temos uma alma? E quem acredita que quando este veículo, chamado corpo físico, morre, e a nossa alma sobrevive? Beleza? Estrelinha para todo mundo. Uma salva de palmas. Por que essas perguntas? Porque se alguém não acredita nisso, é muito difícil a gente falar sobre a mediunidade. Porque a mediunidade é algo que faz parte da gente. Assim como a gente ouve, como a gente vê, né? Como a gente tem o olfato, o paladar, nós temos a mediunidade. Então é uma faculdade inerente a todos nós. Nós descemos com essa faculdade, querendo ou não. Todo mundo acha normal ver, enxergar, ok? Vocês já acham que um músico, por exemplo, não é uma pessoa que tem uma audição mais apurada para desenvolver sua profissão? Um artista, um pintor, não tem um olhar diferente para as coisas? Um chefe de cozinha, por favor, não tem o paladar, o olfato todo aguçado? E a gente acha natural, né? É normal que essas profissões tenham este sentido mais desenvolvido. A mediunidade é a mesma coisa. Quem acha normal um terapeuta ter a sua sensibilidade aguçada? Tem que ter. Só que o que acontece? Quando a gente não tem claro este conceito que nós somos corpo, mente, alma, ou que nós temos o nosso corpo e que ele é emprestado, né? Ele é só o veículo onde a nossa alma se manifesta, a gente fica muito preso. Porque todos nós, apesar de sabermos disso, a gente tem medo de uma coisa que é certo que a gente vai fazer. A passagem, nós vamos morrer. Ninguém fica. Mas dá alguma coisa séria no corpo, e qual é a primeira coisa que a gente faz? Ai, meu Deus, vou morrer. Vai. Um dia vai. E a gente já desce sabendo que dia é esse. Então, falar da mediunidade, o principal objetivo, aliás, hoje, para trazer este assunto mediunidade, é a gente entender que é uma faculdade inerente ao nosso estado humano. Todos nós temos. Quando a gente faz o nosso plano lá, né, o planejamento, agora eu vou como Caroline para o planeta Terra, vou fazer isso, aquilo, vou casar de novo com aquela criatura, vou ter filho que vai ser fulano, mais uma vez, mais, gente, sem criatividade. Tô brincando. Nós escrevemos tudo, inclusive se nós vamos ou não desenvolver a nossa mediunidade. Eu não escolhi desenvolver audição, nem paladar, nem olfato. Audição eu resolvi porque é meu ouvidinho, né? É danado. Mas o que eu escrevi lá que eu seria, que eu faria? Que eu teria a minha mediunidade desenvolvida. Só que a gente desce, esquece dos nossos planos, e aí é que dá das complicações. Quando eu fui para um centro espírita, a primeira vez, eu fui em função do meu pai. Uma amiga sonhou com o meu pai que já tinha desencarnado, me ligou para falar, tipo, não sei se tu acredita, Carol, mas eu preciso te dizer porque eu não paro de sonhar com ele, ele pede que eu te leve lá, eu não te acho, ele disse que não quer falar comigo, que eu falo contigo. Eu, por coincidência, havia conhecido, feito amizade com uma pessoa que frequentava o centro espírita e a pessoa me levou lá. Contei o sonho da minha amiga, que nunca tinha visto meu pai, né, vivo, só viu morto. E aí eu fui para o centro espírita e eu fiquei 1 ano me tratando dentro do centro. Em cada trabalho que eu entrava, toda semana alguém dizia: tu já está inscrita na escola de médiums? E eu gargalhava, disse: não, gente, não, eu não sou médium. Eu não vejo, não nada, eu sou um poste, não tem. Eu acho legal, acho bacana, acredito, mas aí eu não. E aí eu passava de trabalho, nem saquinho de chá, né? De trabalho em trabalho, e alguém olhava para mim e dizia: tu já tá fazendo a escola de médiums? Não. Ah, mas tu tem que fazer. Legal. Até que me mandaram para uma orientação com a vice-presidente da casa, e aí sim, né? Ela me convenceu. E a pergunta que me convenceu foi a seguinte: o que tu acha que é mediunidade, Caroline? Aí eu vim com aqueles exemplos mais, né, gira a cabeça, cospe verde, né, se treme, enxerga, ouve, escreve cartas maravilhosas dos entes queridos. E ela disse: e tu tem alguma coisa disso? Eu disse: não, nadinha. Eu não sinto, não vejo, não ouço, não falo, não cheiro, nada. Ela disse: pois é, mediunidade é a sensibilidade.
É a capacidade que a gente tem de se conectar com um outro plano. E aquilo fez sentido para mim. E aí eu fui para a escola de médiuns. E de lá fiquei até o início da pandemia, né? E o mais engraçado é que na segunda semana que eu comecei a trabalhar como voluntária na parte administrativa do Centro Espírita, o dirigente de uma cabine de cura abriu e disse: "Tu!" Eu disse: "Pois não, entra." Eu disse: "Não, eu sou da escola." Ele disse: "Eu não perguntei de onde tu é." A entidade falou, né? Super delicada. Eu disse: "Pra tu entrar." Eu disse: "Não, entra." Eu disse: "Sim, senhor." Peguei a prancheta pro pessoal, tipo, borrada geral, né? E entrei. E eu fiquei assim: o que eu faço? Passa energia. E eu passei a primeira noite toda passando energia. Achei tudo lindo, maravilhoso, aquele calor. Ele fazia ecografia nas gestantes, ele botava 2 pinguinhos de álcool num papel, toalha, e formava um feto com álcool. E eu ficava assim: uau, que massa, quero aprender a fazer isso. Achando que isso era minha mediunidade, né, gente? Mas não, era um pouquinho mais além. E aí eu fiquei, me formei, comecei a fazer o estudo num grupo de estudos. E na minha primeira noite no grupo de estudos, que eu cheguei, começar a trabalhar, no primeiro minuto em que abriu a parte mediúnica, a primeira incorporação foi a minha. E eu não sabia qual era o tipo de mediunidade. Eu terminei a escola de médium sem saber o que eu faria. E ela se apresentou assim, no primeiro minuto, quando o dirigente disse: "Está aberto os trabalhos." Eu comecei a ter sensações. E eu disse: "Nossa, que louco que é isso, né?" E o dirigente botou a mão no meu ombro e disse: "Pode falar." E ele tinha dito para eu ficar na segunda corrente, só em oração, e eu tava lá, né? Eu disse: "Nossa, que estranho, é a sensação de participar. Isso é engraçado." Eu achei engraçado. E ele colocou a mão e disse: "Pode falar." E a minha boca abriu, gente. E eu comecei a falar. Quando terminou, encaminharam um irmão, eu lavada de suor. Eu olhei para eles: "O que aconteceu?" "Não concentra mais." Eu só faltei fazer assim, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu disse: "Tá legal, mas assim, eu não quero mais fazer isso, porque é muito estranho." Puf! Comecei a tremer. Eu só fiz assim: "Eu tô tremendo." Ele disse: "Já tô indo aí." Quando ele chegou e botou a mão em mim, disse assim: "Pode falar." Eu dei a segunda passagem. E aí eu descobri então que a minha mediunidade era médium de comunicação. Eu emprestava a minha voz, eu incorporava, muita gente fala, né? Sei tá incorporado, isso. Eu incorporava, eu dava a minha voz para que um irmão desencarnado se manifestasse. Só que a minha segunda passagem foi numa pessoa que tinha infartado. E eu não tinha experiência, eu infartei junto naquele momento. A dor é horrorosa, gente. Alguém já infartou aqui? Eu já. Mediunicamente falando, já. Foi muito ruim. Então eu tive que aprender a dosar a minha doação naquele trabalho. Na segunda noite eu fui rezando do banco, na época eu trabalhava no banco até o Centro Espírita, dizendo: "Hoje eu não quero." Adivinha quem foi a primeira pessoa da comunicação da noite? Caroline! Eu disse: "Bom, ferrou, é isso que eu tenho que fazer, então vamos." Aí eu aprendi a psicografar, algumas cenas vinham. Eu fui médium poste. Sabe o que é médium poste? É o trabalho mais pesado para mim que tem. Apesar de dizerem que não, eu acho que é. É aquele que doa ectoplasma para reunião. Ele não vê, ele não sente, ele não nada. Ele é um pilar de sustentação. Por que as manifestações ocorrem? Inclusive a psicografia, que parece que não é uma manifestação, mas é. Porque o médium é um doador de ectoplasma. Ectoplasma é a nossa energia vital. Ectoplasma não é nem matéria e nem fluido. Ele é meio a meio. Ele não é tão fluido, mas também não é tão matéria. E só quem produz isso somos nós na fisicalidade. Um espírito não consegue produzir ectoplasma, mas ele precisa de ectoplasma ou para se alimentar, ou dentro de um centro para fazer as manifestações. Alguém já ouviu falar em médium de efeito físico? Que a pessoa chega, a cadeira gira, alguém aparece, um espírito que se apresenta. É porque tem um médium sustentando aquela manifestação. De que forma? Doando a sua energia, o seu ectoplasma. A gente recupera facilmente, é só descansar, né? Se continuar na vida louca só doando, uma hora a gente cai, a gente adoece. Então a mediunidade, por mais que às vezes ela doa, é porque a gente ainda não aprendeu a dosar a nossa entrega.
E outro fator bem importante é o famoso medo. Quem aqui tem medo da sua mediunidade? O pessoal aqui. O medo nos atrapalha muito isso. Muito, muito. A chave de mudança da mediunidade é o medo. Porque enquanto eu tive medo de fazer o que realmente deveria ser feito, eu toda semana ia pro centro espírita e normalmente eu era atendida em algum momento. A minha primeira manifestação, corta aí, produção, eu me borrei de medo. Tô brincando. Eu me borrei de medo, gente. Eu fui pra casa rezando Pai Nosso, Ave Maria, dando 3 pulinhos pra São Longuinho. Eu disse, meu Deus, o que foi aquilo? Eu senti todas as dores de uma pessoa que infarta. E eu cheguei lá de sangue doce, achando tudo lindo, que eu ia começar a fazer um trabalho na seara espiritual. E aí, na segunda manifestação, eu infarto. Eu como embalar? Né? E assim foi até eu aprender. Aí eu bati pé que não, quem manda no meu corpo sou eu. Eu não queria ser o médium chiliquento, né? Aquele que chega, bate na mesa, que não controla a manifestação. Então eu botei que eu ia controlar a minha manifestação. E aí, como o tempo vai passando e a gente vai tomando as lambadas da vida, né? Primeiro contato com os arcturianos, o que aconteceu? Eu não controlei. E aí lascou. Caraca, o que tá acontecendo? Minha mão tremia, não tinha jeito de eu parar. Aí eu soltei, eu disse, bom, eu já sei que quanto mais eu empaco, mais eu travo, mais ele se manifesta. Então eu tenho que soltar. E quando eu soltei, eu consegui controlar. Hoje eu não tremo mais, é muito difícil. Só se for uma energia assim muito límpida, num canal que tá longe de ser tão límpido assim, aí dá choque e aí eu tremo. Aí eu sei que é uma energia muito elevada, que tá assim tentando se aproximar aí da piripaque mesmo. Eu começo a tremer, né, amor? Chorar. Porque é uma energia muito gostosa, mas é muito forte. Já aconteceu 2 vezes só. E aí da tremelique 3. E aí da tremelique mesmo. Mas tudo isso é através da minha mediunidade. É da minha sensibilidade. Eu vejo muitos terapeutas por aí dizendo que para ser terapeuta não precisa ser médium. Realmente não precisa. Mas ajuda pra caramba. Eu não tenho uma clara evidência que é essa que a gente se enxerga assim, né? Minha clarividência é dentro da minha tela mental. Eu brinco que é a minha esquizofrenia, né? Eu mesmo falo e eu mesmo respondo. Tá tudo lá dentro da minha cabeça. Mas de tanto praticar e estudar a minha mediunidade, hoje eu entendo quando é a minha cabeça e quando é a cabeça de alguém. E se esse alguém é da luz ou não é da luz. É sempre assim? Não. Às vezes eu tomo lambada e eu caio também. Eu preciso ser atendida por aí. Por quê? Porque estamos na condição humana. Todos nós. Todos, sem exceção. Tá encarnado, é humano, e é humano a gente falha. E quando falha, galera, aproveita. O que te dá medo na tua sensibilidade? Os bichinhos que aparecem? Uhum. Esse é um ponto bem legal, se vai me machucar ou não. Precisa de matéria para nos machucar, tá? Precisa disso. A não ser que tenha um médium muito forte, com uma doação muito grande de ectoplasma, que é um médium de efeito físico, para fazer voar um objeto na tua cabeça e te derrubar. Não é o caso da tua casa, né? Tá bem? Mas esse tipo de mediunidade não é tão comum, tá, Isa? E eu já tive muito medo. Eu já fui parar 1 zilhão de vezes no centro, em Terreira, gente, já fui. Porque teve uma época que eu passei tão mal, uma semana toda sendo tratada no centro que eu trabalhava, que a diretora da casa disse assim, não tenho o que fazer contigo, vou te mandar para uma umbanda, porque eu não tenho o que fazer. Eu disse, então me manda. É da luz? É, então me manda. Eu só não aguento mais passar assim. Porque eu passava mal e eu ouvia alguém rindo. Eu disse, ai, que legal, eu tô aqui me revirando do avesso e o pessoal ainda tá rindo da minha cara. Que bacana. E eles riem. Só que o que acontece? Enquanto eles riem, a gente ouve, a gente entra no medo, o medo é uma frequência. Se eu baixo a minha frequência, quem vem? Espírito de luz? Não. Vem a galera que tá ali no rock and roll. Agora nós vamos atucanar, vamos nos divertir. Ah, porque eu tenho grandes inimigos do passado que estão aqui pensando em me ferrar e me matar. Às vezes é, mas na grande maioria, não.
Por quê? Porque eles precisam de alimento. Quais são as frequências que alimentam este povo que está desencarnado, que não está atuando para a luz? Frequência baixa. Medo, raiva, ciúmes, inveja. Tudo isso. E é um ciclo vicioso. É o cachorro correndo na volta do rabo, né? Eu sinto medo, baixo minha frequência, a galera que está lá para atazanar aparece. A galera aparece, eu sinto mais medo. Aí eu baixo minha frequência. Aí aparece mais. E quando vejo, a gente tá lá embaixo. Então nós precisamos ter esta consciência de que a nossa mediunidade, ela é tão normal quanto o olfato de um chefe de cozinha, que é mais apurado, a visão de um artista. Gente, foram mais de 20 anos dentro de um centro espírita. Eu sempre trabalhei em cabine de cura, né? Eu já vi pessoas chegarem para ser atendida na hora que a equipe vai para o seu entorno e desdobra a pessoa dá um pulo, vai para o chão e começa a se contorcer que nem uma cobra. A gente fica olhando, tipo, oi? O que é isso? E o dirigente dizer, deixa. E a gente fica assim. Só que com o tempo, as primeiras vezes que isso acontecia, o meu cabelo devia ficar desse tamanho, né? Depois eu ficava assim. Olhava, já fazendo a receita da pessoa, desobsessão especial, escola de médiums. Porque já era normal, aquilo não me dava mais medo. As primeiras vezes, é claro que eu tive muito medo. A pessoa imagina pular da cama, dar um grito, pular da cama e começar a rastejar no chão do atendimento. Nossa senhora, né? E tinha médico que ia pra parede e ficava assim, né? O que a gente faz? Nada. Teve pessoa que incorporou e puxou a dirigente, era uma senhora, né, de 70 anos. Mais ou menos. Teve uma pessoa que incorporou um ser que não era legal, a gente já usava crachá, ele puxou o crachá dela, tramou os dedos e ela ficou aqui. E aí pra gente tirar. Então era um tirando o crachá, ela ficou com dor, a gente teve que interromper, foi um puxão. E a gente encaminhando a criatura que estava ali, que chegou lá para barbarizar. E aí, metade estava com medo, a outra metade não sustentando. A metade estava com medo, ferrou o trabalho. Porque dá medo. Imagina a pessoa se torcer e começar a rir. Não é risadinha. É risada macabra, que nem filme de terror. E com o dedo tramado. E quem disse que abrir aquele dedo, a criatura vem uma força absurda, né? Porque tinha na nossa maca um médium que não sabia trabalhar a sua mediunidade. Então, qual é o perigo? Qual é o perigo de ser médium? Perigo é a gente não saber controlar. Para quem é mais perigoso? Para nós mesmos. Porque depois a pessoa ficava exausta, né? Quase desmaiava de tão cansada. E aí dizia o que aconteceu, eu não lembro de nada. Eu disse, nossa, melhor assim. Que bom que não lembra, né? Porque foi tiro, terror e bomba. Todo mundo é assim? Não. Não. Não é com a graça de Deus. Mas a gente passa por essas situações. A nossa seara mediúnica, né? Então, qual é o objetivo? É a gente entender a nossa mediunidade. E quanto mais a gente estuda e pratica, mais leve fica. Hoje tem que ser um bicho bem feio para me dar medo. Sem comprar briga com ninguém, gente, né? Não tô aqui comprando briga. Até porque eu trabalho com isso, né? Só que eu acredito muito mais naqueles que eu chamo, guardiões de terra, guerreiros de Arcanjo Miguel, que fica tudo ali na porta bem grandão, né, amor? O pessoal que enxerga se assusta um pouquinho o tamanho dos guardiões. Depois tu conta pra galera. Eu confio muito mais neles do que o que vem. E não acha que vem só pessoal com medo da mediunidade, não. Vem gente que ameaça. Eu trabalhei com um mago, legal. Eu também já devo ter trabalhado, né? Porque não é porque eu sou terapeuta que eu sou florzinha, né, gente? Pelo contrário. A gente que resolve trabalhar para a luz, ajudando as pessoas a se encontrarem, é porque em algum momento nós fomos do balacobaco. Mas pensa no balacobaco, né? Não é assim, fui ruimzinho, não, gente, foi ardido mesmo. A gente do capeta. Aí a gente vai trabalhando, tirando os bloqueios aí, entendendo para que serviu aquela experiência para ajudar. Então, essa história de ser de luz aí, trabalhando nas terapias, é agora. Porque na outra época
o bicho pegou, né? Senão a gente não assumiria esse compromisso de ficar mexendo na caca dos outros, porque é um compromisso. E, de novo, para mim, tudo isso vem da minha base de desenvolver a minha mediunidade. Talvez para outros não. Então, quando dizem não precisa ser médium, não, mas que facilita, facilita. Muito. Muito. Porque às vezes as pessoas chegam entupidas, que nem eu brinco, né? Com dor, chega aqui e começa a sentir dor no braço. Já aconteceu. Eu dei um papel e caneta, eu disse, escreve. A criatura canalizou o mentor e escreveu um monte de recado. Se borrou, como eu me borrei lá na primeira. Eu disse, calma, tá tudo bem. Fica tranquilo. E a partir dali a gente começou a desenvolver essa parte dela, da escrita, da psicografia. É com todo mundo, não. Desde 2018 eu tô atendendo como terapeuta. Foi uma vez só. Mas médium com medo da mediunidade, sem saber que é médium, sem entender, é toda semana. Toda semana. Então, por isso foi esse primeiro tema. Tem que estudar, tem que ler. Eu trouxe até aqui o livro dos médiuns, que eu ia abrir, não abri. Né? O livro dos médiuns. Depois que é Bocab, é um livro super tranquilo. Abre, lê uma pergunta e deu. É uma forma de estudar sem estar dentro do centro. Qual é o melhor dos mundos para desenvolvermos a nossa mediunidade? Gente, dentro de um centro espírita. É um lugar totalmente preparado e seguro. Um centro espírita, se entender. A gente precisa se conhecer. O tal autoconhecimento que todo mundo fala aos quatro ventos, né? Também parece que é assim. Eu vou ler um livro de autoajuda e eu já estou com o meu autoconhecimento lá em cima. Nossa, uma sessão tá tudo resolvido. Isso tem bastante. Não. E te cobra. Eu achei que eu ia sair com tudo resolvido. Disse, cara, mãe de Ná já foi. Não sou eu, é construção. E eu sempre pergunto, quem já passou, sabe, quantos anos tu tem? Tanto. Eu disse, legal, tu ficou 30 e tantos anos, 46 anos, pra chegar onde tu tá aqui, assim, zoada agora, aqui e agora. Não é em 1h30 que a gente vai desconstruir isso. A gente precisa, sim, mergulhar a fundo. Gente, eu faço terapia, tá? Inclusive, amanhã é meu dia, era hoje, foi transferido pra amanhã. Eu faço toda semana agora. Porque a gente precisa. Todo mundo. Todo mundo que tá na Terra tá se desenvolvendo, não tem jeito. E a gente precisa mergulhar. E não é fazer um trabalho de vez em quando, é dar continuidade. Corpo, mente e alma. A nossa tríade, né? Se eu olho para um e não olho para o outro, o banquinho cai. Se eu tirar uma perninha daqui, a cadeira não vai se sustentar. Nós, seres humanos, precisamos cuidar do corpo, da mente e da alma. Porque por mais que eu faça o trabalho... Vou pegar o meu exemplo, adoro me dar meu exemplo, tá, gente? Porque daí, né, tem problema, né? Fofoca. Senão a gente tem que cortar, né? Quando eu dou exemplo do outro. Tem que cortar. Quando é algo no meu campo espiritual, energético, normalmente, aqui meu marido não me deixa mentir, eu consigo me virar. Depois de mais de 20 anos estudando, eu tenho ferramenta mais do que suficiente. E quando eu tento me fazer de louquinha, de vítimazinha e ir à procura de alguém, as pessoas nunca podem me atender. Aí eu já sei, tá bom. É pra eu resolver sozinha. E a galera diz, isso aí tu sabe fazer. Não precisa pedir pra ninguém. Agora, quando são as questões da minha mente, aí ferrou. Aí eu faço terapia com a minha psicanalista. Toda terça-feira, Candy, beijo, é com ela que eu faço. Porque eu preciso, não é onde eu estudei. Eu gosto muito de entender subconsciente, né? De dar umas lidas ali, a curiosidade. E eu acho que é importante pro trabalho que eu faço. Mas eu não sou especialista nisso, eu sou especialista na alma. É isso que eu vim fazer. E aí eu preciso de ajuda. Só que eu tô o tempo todo buscando. Todos os cursos, todos os livros, todas as sessões, todos os bate-papos. Com professores, com quem já tá há 10, 20 anos na minha frente. Tudo isso a gente vai aprendendo e vai trazendo bagagem. Agora, se eu colocar também todo o meu processo de cura na mão de alguém, não vai funcionar. Aí entra aquelas frases padrões, né? Que tá aí no Insta bombando. A cura vem de dentro para fora. Ó, isso mesmo. E tem que ficar falando o tempo todo, porque é uma verdade. Então a gente tem que estudar, tem que, um termo que eu amo, se terapeutizar. Acho tão lindo, tão chique esse termo, né? Terapeutizar, tem que terapeutizar. Tem que entender, tem que buscar conhecimento. Porque senão o que acontece? A gente entende que tá ruim, eu acordo cansado, fica da vida. Mesma historinha. Aí vira
Baixa frequência, baixou frequência, vem galera que não é legal, aí a filha preocupa com a mãe preocupa com a filha, uma tenta sustentar a outra, buga, são seres individuais, todos nós, nem gêmeos nascem juntos, primeiro desemboca um, para depois desembocar o outro, e aí a coisa se mistura. Aí é o filho 1, filho 2, filho 3, o marido, a pet, a mãe, o funcionário, o gato, o periquito, o papagaio, o terreno, casa nova, casa velha, vende, compra. Vida, viver não é fácil, gente. Só que tem um detalhe, foi a gente que escolheu, a gente que pediu para estar aqui agora. Uma coisa com pandemia, muito bacana que a pandemia nos trouxe foi acesso a informações, né, gente? Tem muito material gratuito de qualidade em muitas plataformas digitais, né? Muitas, muitas. Então, assim, tem duas Caroline agora para responder, tá? A kardecista e a terapeuta. A kardecista diria vai fazer uma escola de médiums num centro espírita. Essa é a kardecista raiz, aquela base, né? Mas o que me fez buscar mais informações foi justamente alguns entraves que tem dentro da doutrina. E aí por isso que eu expandi, busquei outros, expandi no desejo de conhecer outros, trazer outras informações. Eu fico brincando que, assim, eu tenho conexão muito grande com o arcturiano, não adianta, por mais que eu não fale, alguém vem e traz eles, porque eles fazem parte da minha equipe. Dentro do kardecismo, a gente não vai estudar, por exemplo, arcturiano. Então, se eu indico, só faz isso, aí vem a terapeuta, né? Se eu indico, o Isa faz uma escola de médiums, e ela expande a mediunidade dela, e começa a ver ser que se apresentam de uma outra forma, eu vou bugar ela de novo. Então teria que ser uma mescla. Talvez a base seja no kardecismo. Porque eu confio muito. Foi aonde eu fui construída, né, gente? Aí quem tá na Umbanda vai dizer que vai pra Umbanda. Quem tá no Candomblé, quem tá no catolicismo, enfim. Cada um vai puxar, né, pro seu lado. A minha base é kardecista. E foi onde eu desenvolvi a minha mediunidade. Que foi doído, não foi bacana. Foi vendo coisa, foi sonhando. Eu deixei de ver, de sonhar, de sentir? Não. Só que hoje eu não sinto medo. É só isso. Eu só aprendi a conviver com a minha mediunidade. E aprendi quais são as informações que eu tenho que filtrar. O que eu devo mandar e o que eu digo, galera, sinto muito, mas aqui não. E é simples assim, tá? Eu sinto muito, aqui não. Só que quando a gente tá nesse início aí, que eu já estive lá atrás, alguém falar isso, eu disse, tá, mas como? Não entra, eu sei que não entra na tua cabeça, mas como? Entendi, Carol, como? Me diz como. Cada um vai ter seu meio, Isa. Não tem fórmula mágica. Dentro da espiritualidade não tem. 1 mais 1 não dá 2 sempre. Às vezes dá outra matemática. Mas tem que começar em algum lugar. Que seja lendo um livro. E os canais... 8 horas, muito bem. Tem muito material gratuito, muito material. Eu quase sou uma biblioteca ambulante, se quiser me perguntar depois. São 8 horas, a gente tem que ir para Nárnia. Me pergunta. Tem desde o básico até o modo MBA, como é que é? Mestrado, doutorado, tudo isso. Tem. Começa lendo. Posso te indicar canais que são legais. Filmes. Vê o filme do Divaldo. Caraca, mediunidade. Vocês já viram o filme do Divaldo? Mensageiro da Luz. Mensageiro da Luz, É mano. uma escola de... É uma escola. Que ele... Gente, ele falava com o obsessor dele. Deve falar até hoje, né? Aquele não, já é outro. Não, spoiler, não pode. Mas assista. A mediunidade dele é Chico. Começa olhando, tem o Nosso Lar, tem do Chico, tem do Divaldo. Assistam. É uma iniciação. Dá pra assistir. Ixi, sério, posso te indicar um monte. Filmes. Começa assim, sabe? Uma coisa mais lúdica, mais leve. Começa lendo o livro da Zíbia. É um romance. Super bonito. Eu comecei na Zíbia. Começa com Zíbia Gasparetto. É um romance, é uma história legal. Tu quer saber o que vai acontecer, por que aquele matou aquele, que matou esse, que puxou a perna, que girou a cabeça. Assim.
E aí tu vai fazendo as conexões, tu vai perdendo o medo. E aí tu perde o medo, eleva a frequência, a galera não chega, vai, a mãe não vai. As duas, né? Essa juventude que vem, eles vêm com uma pegada muito maior. E aí chega aqui na Terra, sabe o Lé e o Cré que não se converte por... Que isso? Sabe? E aí dá esse desequilíbrio, dá essa bugadinha, dá essa... Tá, e agora? E aí vem o medo. Chegou o medo, gente, medo. Tu tem a escala lá, medo é lá embaixo. Quem é que sabe aí das... Medo é lá no gargalinho, tá ali embaixo. Eu sinto medo, gente. Eu sinto medo, galera. Faça essa. De todos, uma boa noite. Na próxima semana a gente fala sobre esse assunto. Corta. Ai, beijo da gorda.